Agora nós vamos falar sobre o período tribulacional. Por que nós usamos essa terminologia, período tribulacional? Porque realmente, dentro desse período, vai estar contido um período de tribulação e um período que, didaticamente, nós chamamos de grande tribulação, tá bom? Então nós vamos ver aí sobre a leitura na introdução. Olha só o que está dizendo a apostila aí, tá? Esse período, que é o período tribulacional, esse será um período que nunca houve e nem jamais haverá na história da humanidade. Eu já ouvi pessoas dizer assim, se Jesus vier agora e arrebatar a igreja e eu ficar, não tem problema não. No período da grande tribulação eu me converto, mais amados. No período da grande tribulação, ali vai ser caso de vida ou morte. Ali vai ser um período que nunca houve na história da humanidade, nem depois jamais haverá. Então, uma pessoa que não sabe do que está falando, fala uma coisa dessa. Mas vai ter pessoas que serão fiéis lá no período. Mas essas pessoas vão morrer. Essas pessoas vão sofrer muito, amado. Essa pessoa vai receber o juízo divino que vai ser derramado sobre a face da terra antes de morrer. Então será um período singular na história da humanidade. A Bíblia chama de grande tribulação, tá? Então não será, como uma provação que eu passo nos dias de hoje. Você vai ver, tá? Que no período tribulacional, a Bíblia vai nos dizer, jamais houve, nem jamais haverá aquele período igual àquilo dali, não vai acontecer mais na face da terra. Então, essa pessoa que fala, eu vou ficar aqui, não tem problema, eu me arrependo. Filho, se agora não se arrependeu, se agora você não quer, tu imagina no período da grande tribulação, que vai ser coisa de vida ou morte ali, ou você aceita ou não aceita, ou tu recebe a marca da besta, ou tu não compra nada, ou tu fica com fome, a água será transformada em sangue, as potências do céu serão abaladas, vai pessoas ser queimadas viva pelo sol, pessoas vão ficar por 5 meses mais ou menos, querendo morrer, e a morte vai fugir deles, não vai conseguir morrer. Você imagina asteroide, meteoro caindo na terra, pessoas morrendo do teu lado, você vendo pessoas mutiladas, querendo morrer, se jogando do prédio, ou de outros lugares, tentando dar cabo da própria vida. Você imagina, você vê cabeça de um lado, braço do outro, perna do outro, pessoas explodidas, pessoas queimadas, pessoas decapitadas, pessoas de tudo quanto é maneira. A pessoa que fala que vai se converter nesse período, ela não sabe o que está dizendo. Vamos ler algumas coisas para você entender aí. Observe o texto. Em Mateus 24, 21, diz assim a palavra do Senhor. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio até agora, nem tampouco haverá jamais. Então você vê aqui, não é uma tribulação que nós vivemos nos dias de hoje. Não é uma provação que acontece quando a igreja ainda está na face da terra. Você observa que é algo que não viu ainda não aconteceu na história da humanidade. E nem depois desse período jamais ocorrerá. Abra sua Bíblia também, lá em Marcos, tá? Lá em Marcos, capítulo 13. Tá bom? Sobre a singularidade desse período, do período da grande tribulação, período tribulacional. Jesus vai dizer grande aflição, grande aflição. Marcos capítulo 13, versículo 19, que é justamente da linha do tempo que eu coloquei aqui no quadro, tá? Em nome de Jesus. Marcos 13, 19, diz assim a palavra do Senhor. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal. Amados, olha para cá.
A Bíblia vai dizer o que em João 3,16? A Bíblia vai dizer o que em João 3,16? Quem sabe? João 3,16. Coração da Bíblia, o versículo é o coração da Bíblia. O que diz lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Parou. Deus amou o mundo de tal? Eu pergunto, que maneira é essa? Que maneira é essa que Deus amou o mundo? De tal maneira. É uma maneira imensurável. É uma maneira que nós, na nossa mente, não conseguimos imaginar a forma, a dimensão que Deus amou a humanidade. Agora, olha no texto aí. Olha no texto. O que está dizendo aí? Marcos 13:19. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal. Uma aflição qual nunca houve. Uma aflição que a Bíblia, ela vai fazer um relato de Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 19, mas ali vai relatar coisas, meu amado, que o que não está relatado é muito mais além do que aquilo que está relatado. Só quem estiver aqui é que vai sentir essa aflição tal. Essa aflição tal remete a um tipo de aflição qual nunca foi experimentado na face da terra. E você observa o texto. Vamos ler lá, continua lendo. Uma aflição tal. Continua, vai. Linha do tempo desse versículo aí. Observa comigo que Jesus, ele está usando, nesse versículo aí, ele está remetendo uma comparação. Ele está usando um termo comparativo acerca da grande tribulação, do período tribulacional. Ele vai falar uma aflição tal, aí ele remete a 3 tempos da história. Observe. Primeiro, ele vai falar qual nunca houve. Desde o princípio da criação de Deus, ele remete ao passado, da época de Jesus ao passado, qual nunca houve. Antes de Jesus, quais coisas catastróficas ou de uma dimensão de um sofrimento muito grande que a Bíblia relata? Dilúvio, quem falou o dilúvio? O que aconteceu no dilúvio? Deus dizimou toda a humanidade existente naquela época, preservou somente Noé e sua família, tá? Eu anotei aqui 3 pontos principais. Vamos ler lá. Primeiro, dilúvio. 3 eventos principais no passado que Jesus vai dizer que não se compara com o período da grande tribulação. Não se compara, só para você ter noção, tá? Vamos lá, remetendo ao passado desde o princípio da criação. Aí nós pegamos a história até Jesus. Primeiro ponto que eu quero destacar, o dilúvio. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 7. Abre lá. Oral da igreja, vai. Meu Deus. O que o texto está dizendo? Que Deus vai fazer o quê com a humanidade? Vai destruir até os animais. Vai destruir todo mundo, é isso mesmo. Dá uma olhada lá no versículo agora 17. 17, versículo 17, o coral da igreja. Para desfazer olha o que Deus está falando. Então Jesus agora ele vira lá no Novo Testamento e ele vai dizer que o período tribulacional será algo que nunca houve desde o princípio da criação. Aí tu começa a fazer uma linha do tempo. Meu Deus, o dilúvio, onde Deus exterminou ali toda a humanidade que tinha naquela época. Só preservou Noé, que era justo, e sua família. Deus acabou com os animais, mas toda a humanidade, porque o pecado da humanidade estava tão grande. Olha o que Jesus está dizendo. Então, no dilúvio, que Deus destruiu
toda a humanidade. A grande tribulação será ainda maior do que isso. Outro texto bíblico, abre a Bíblia aí. Gênesis 19, versículo 24 e 25. Jesus, quando ele fala da grande aflição, ele remete ao passado, a qual nunca houve desde a criação. Nós pegamos primeiro acerca do dilúvio, segundo a cidade de Sodoma e Gomorra. Vamos lá, no versículo 24 e 25, o coral da igreja, vai. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, o Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. 25, derribou aquela Cidade e toda aquela campina. e todos os moradores. Deus fez chover o que na cidade? E fogo. Então você observa que os caras estavam vivos, e Deus lançou sobre ele fogo do céu, irmão. Só para você ter noção que isso daqui não se compara ao que vai acontecer no período tribulacional. Só mais um para encerrar. O cerco de Samaria. Abre a sua Bíblia lá. Segundo Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 24. Segundo livro dos Reis. Aí a pessoa vem nos dias de hoje falando, não tem problema não, se Jesus arrebatar a igreja, eu fico aqui no período tribulacional, na grande tribulação, eu me converto, eu me arrependo. É mesmo? Tá bom então. É verdade? Então tá bom. Só para falar para essa pessoa que o período tribulacional não tem comparação nem com o dilúvio, porque é muito maior a proporção, nem com Sodoma e Gomorra, que Deus mandou fogo do céu, porque vai ser muito pior. No livro dos Reis, capítulo de número 6, e a pessoa ainda fala o que não sabe. Ai, meu Deus do céu. Cerco de Samaria, vamos lá, cerco a Samaria. Capítulo de número 6, versículo 24 até o 29. Acompanha a leitura aí, acompanha a leitura aí, vamos lá. E sucedeu depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército, e subiu e cercou a Samaria. E houve grande o quê? Em Samaria. Porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas, por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo, acode-me, ó rei, meu senhor. O rei estava fugindo do cerco. Aí ela vai lá e chama o rei e fala, rei, me acode, me ajuda. Olha o que o rei vai responder para ela. Versículo de número 27. E ele lhe disse, se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei, que tens? E disse ela, esta mulher me disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos. Olha o que... Meu Deus do céu. O que estava acontecendo naquela terra? Fome. Aí o que a outra mulher falou para ela? Me dá aqui o teu filho, que hoje nós vamos comer a carne do teu filho. E amanhã a gente come a carne do meu filho. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá cá o teu, para que o comamos, a mulher fez o quê? Escondeu o filho. Isso daqui é no período tribulacional? Isso daqui foi só um cerco que Ben-Hadad fez na cidade de Samaria. E começou a ter fome naquela cidade. Para uma mulher, uma mãe chegar a comer a carne do seu filho, é porque a fome estava pouca, não estava pouca? Aí Jesus vai dizer que nenhuma aflição desde o início da humanidade até os dias dele vai se comparar com o período da grande tribulação. Se no cerco a Samaria chegaram a comer a carne de um filho, você imagina no período da grande tribulação. Então você começa a observar
o que Jesus está falando. O que Jesus diz lá no texto? Marcos, capítulo de número 13, versículo 19, na nossa linha do tempo, ele está dizendo: haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação de Deus até agora, que é os dias de Jesus. Aí ele vai dizer, e nem jamais haverá. Ou seja, aquele dia, aquele período, melhor dizendo, será um período singular. Não houve anteriormente na história. Então tu pega o dilúvio, que Deus destruiu a humanidade. Então você pega lá Sodoma e Gomorra, que Deus mandou fogo do céu. E você pega o cerco de Samaria, que só foi uma grande fome. Uma grande fome. E você começa a comparar com o período tribulacional, que ninguém vai poder comprar nem vender nada se não tiver a marca da besta. Aí você acha que a pessoa no dia de hoje, que não confessou a Cristo, não quer nada com Jesus, vai ser fácil ela rejeitar a marca da besta? Você acha que vai ser fácil? Fácil. Imagina no período que a Bíblia diz que as águas serão transformadas em sangue, que haverá um montão de vulcão entrando em erupção e as pessoas não conseguem respirar direito. Você imagina, a Bíblia dizendo que o sol vai queimar as pessoas vivas. Você imagina, você acha que vai ser fácil querer Jesus naquela época ali? Você acha que não, eu vou aceitar Jesus, maravilha, eu estou pronto para morrer, que legal. Você acha que vai? Você acha que vai ser fácil? Vai ter alguns que vai se arrepender. Mas a pessoa virar hoje e falar, não vou aceitar não, porque naquele dia, ainda não estou preparado, mas naquele grande dia eu aceito, porque no período da grande tribulação, aí eu já vou saber, né, que já está acabando mesmo. Aí é melhor, eu vou lá e perco a cabeça, está tudo certo. Falar isso hoje é fácil, tu está dormindo no ar-condicionado, está na tua cama confortável, teu salário está em dia, tu está tendo que comer todo dia. Eu quero ver no período da tribulacional. Se você ler Apocalipse do 6 ao 19, não está medo em vocês não, porque a igreja não vai participar do período da grande tribulação. Diga graças a Deus. Tá bom? Já falei que escatologia é para a esperança da igreja, não é para medo, tá bom?